Luiz, Ruth. Você vai ali, Samuel. Se tiver alguém sem Bíblia perto de você, fique perder, para ele poder estar lendo também em nome de Jesus. Todos acharam? Amém. Vamos participar junto desse banquete aqui. Diz assim o versículo 25: e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. E o rei dará muita riqueza para quem matar aquele homem. Também lhe dará filho em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos a Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército de Deus livre? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: e é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens e ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. E alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciar a Saul, que mandou chamar Davi. E Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não pode ir contra esse filisteu para lutar com ele. Você ainda é muito jovem e é um guerreiro. E ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão e um urso e levavam um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro de sua boca. E ele se levantara contra mim, eu agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército dos vivos. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na sua cabeça e o vestiu com a couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e a pôs no alforje do pastor, que trazia consigo, e com a funda na mão foi em direção ao filisteu. O filisteu também vinha caminhando, e aproximando-se de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. E o filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou, porque era jovem e moço, ruivo de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, e eu darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Aleluia. Senhor, linda está a tua palavra, traz uma revelação dela ao nosso coração. Eu não tenho nada para oferecer de mim mesmo, Senhor, mas eu preciso que o Senhor fale, Pai, com a tua igreja, fale com o teu povo, Pai, nessa noite, em nome de Jesus.
Senhor, eu sou pequeno, sou falho, Pai, mas o Senhor é grande, é poderoso, que eu diminua, eu desapareça, para o Senhor crescer e aparecer e falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém? Podeis assentar. A escola bíblica dominical está totalmente falando de Davi, e nós falamos um pouquinho hoje. Eu confesso que, se você perguntar para as pessoas, né, para uma criança, qual história da Bíblia ela gosta, com certeza vai falar Davi e Golias, quando a criança conhece. Se você perguntar um salmo que alguém gosta, todos conhecem o Salmo 23. O Salmo 23 é autoria de quem? Davi. Davi é um homem, né, que a Bíblia chama de segundo o coração de Deus. E quando nós pegamos a história de Davi ainda no anonimato, nós vamos entender que quando Deus ele faz uma promessa para o homem, quando Deus ele faz uma promessa para mim, quando Deus ele faz uma promessa para você, nós vamos passar muitas das vezes por aquilo que o Davi passou. Davi foi desacreditado pelo irmão Eliabe. Davi foi desacreditado pelo rei Saul. Davi foi desacreditado por Golias. Mas Davi foi acreditado no céu. Aleluia. Quando Davi coloca no coração o desejo de ir até Golias, o primeiro gigante que poderia citar alguns gigantes, e poderíamos colocar o tema dessa mensagem, não tem esboço nenhum pronto aqui, desafiando gigantes. Está vindo do céu. Por quê? Quando Davi sabe da história, o gigante Golias ele aparece, né, colocando medo no povo de Deus. O gigante Golias ele aparece afrontando o povo de Deus. Se não me falha a memória, nós temos hoje 40 dias, se não estiver enganado, de afronta, de medo, né? 40 dias. Pela Bíblia, quem teria que lutar contra Golias era quem? Saul. Saul foi nada. Quando Davi descobre que o rei oferece, né, a mão da filha em casamento, riquezas, e a casa dos pais daquele que fosse ali, que isentaria de impostos, Davi fala: opa, peraí, eu vou. Porque para Davi, querido, não era um gigante. Davi sabia que Deus, o Senhor, era com ele. Porque Davi, quando pastoreava as ovelhas de seu pai, apareceu o urso, apareceu o leão, e ele entendeu que o mesmo Deus que era com ele para vencer o urso e o leão, era com ele também para matar aquele gigante. Você consegue perceber que o mesmo Deus que é com você, que fez você vencer as lutas que você passou até agora, vai fazer com que você vença também as que estão diante de você também? Porque o mesmo Deus que deu vitória para você vencer o urso e o leão, a luta que passou, vai fazer você vencer também a luta que vai vir. Davi disse: eu vou. Só que antes de Davi chegar até Golias, a Bíblia fala, não sou eu, que quando Davi pergunta aqueles homens, os homens falam para ele que tinha uma recompensa ainda. Ele fala: peraí, está afrontando o exército de Deus de Israel, está afrontando o meu povo, eu vou me colocar à disposição, eu vou. Só que o primeiro gigante que Davi vai enfrentar, se você for entender aqui o versículo 28, Eliabe, o irmão mais velho, ouviu falando aqueles homens, e ele ficou irado com Davi. A ira de Eliabe já cria o primeiro gigante para Davi poder vencer. O primeiro gigante que Davi precisa vencer é o gigante posto pelo seu irmão. Qual é o gigante que Davi vai enfrentar de cara? O gigante de qual, quando ele chega, que o irmão Eliabe fala para ele assim: olha, você veio fazer o que aqui? Deixou aquelas poucas ovelhas lá com quem? O primeiro gigante que Davi vai vencer é o gigante do descrédito, ou seja, ele não é acreditado. O primeiro gigante que Davi vai vencer é a rejeição do irmão, porque ele chega com vontade, com coragem, mas é rejeitado, é desprezo. O primeiro gigante que Davi vai vencer é o desprezo. Já pensou você chegar aqui tudo animado? Pastor, eu vim com desejo de fazer isso e isso.
Eu chegar para você e falar para você, né? Você não serve para isso. É a mesma coisa que alguém vir com o coração cheio, né? Para fazer alguma coisa, e você virar e falar, irmão, você não serve para isso. Foi exatamente o que Eliabe disse para Davi. Você deixou que resolver com quem? Nem que você está aqui, era você está lá. Aí o irmão fala com ele assim, você? Não. Aí o irmão dele fala com ele, a palavra, né? Aí o irmão dele vai falar assim, ó, sei que você é presunçoso e mau, você veio aqui para ver a batalha. O irmão dele, por causa do desprezo, interpretou aquilo que Davi vinha fazer de forma errada. Eu quero dizer para você, vença o gigante do desprezo. Ainda que alguém não acredite em você, ainda que alguém diga para você que não tem jeito, mas há um Deus no céu que acredita na minha vida e na sua vida. Há um Deus no céu que chamou a mim e você, e nós somos chamados, nós somos escolhidos por Ele, e vai dar certo, nós vamos vencer porque Ele é conosco. Ele não foi acreditado pelo irmão Eliabe, foi desprezado pelo irmão, mas acreditado no céu, havia uma promessa. Pastor, e como é que faz para vencer? O conselho que a Bíblia dá. O que Davi faz? Davi respondeu, o que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção do outro. Ou seja, Davi se desviou daquele que o desprezou. Eu não vou parar porque você não acredita em mim. Eu não vou deixar porque você não acredita. Eu posso não ser para você, mas eu sou para Ele. Você consegue entender o que eu estou falando? Eu não vou parar porque você não acredita. Eu vou avançar porque tem uma promessa na minha vida. Eu vou avançar porque aquele que me chamou, Ele me capacita. Qual que era o objetivo de Davi? Chegar até quem? Golias. Davi queria chegar lá para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. Então o alvo de Davi era Golias. Meu irmão, Deus está falando comigo, com você, para chegar no céu também. Nós temos que vencer, desafiar os gigantes em nome de Jesus. O seu alvo é o céu. Você não vai parar por causa de A, de B e de C. Você não vai parar porque alguém não acredita. Você não vai parar porque alguém diz para você que não tem jeito. Alguém vem e diz assim, você não serve para isso. Mas você diz, peraí, quem me chamou foi Ele, quem fez a promessa foi Ele. Então se eu sou chamado por Ele e Ele acredita em mim, eu vou avançar. Eu não vou ouvir aqueles que não ouvem a Deus. Aprende um negócio aqui, Davi não ouviu aquele que não ouvia a Deus. Ei, cuidado com quem você tem ouvido. Talvez se você der ouvido para quem não ouve Deus, você vai parar, você vai examinar, você vai entender aquilo que o outro está dizendo. Davi poderia deixar aquilo entrar no coração dele e dizer, verdadeiramente eu não sou homem guerreiro, verdadeiramente eu não sou de batalha, verdadeiramente eu sou servo para cuidar de ovelha do meu pai, eu vou voltar para lá. Mas Davi não fez isso. Davi pegou as palavras que entraram, querido, e Davi descartou elas. Davi acreditou, pensou assim, peraí, se para você eu não vim aqui para fazer a diferença, eu não vou ouvir você, eu vou perguntar para outro, eu vou continuar. Vira para o seu irmão e fala, você preciso continuar. Não pare, não pare, não pare. Não é para você parar não, querido, não é para você parar não, é para avançar. Se Eliabe não acredita, eu vou avançar. Para quem que eu tenho que chegar agora? Qual que é o processo? O processo passa por Eliabe, e agora eu vou passar por quem? Por Saul. Então eu vou chegar até o rei. O problema é que hoje nós paramos, né? Eu lembro que uma vez, certa vez na minha vida, eu ganhei o violão de hoje, toquei uns 4 anos. Quando eu fui fazer, é bom estar ao vivo, é bom de falar isso. Às vezes o camarada que falou está vendo também, glória a Deus por isso. Eu lembro que quando eu fui aprender violão, alguém me deu um baixo, né? Na minha mão desligada. Eu queria tocar violão. Ele falou, vê aí, faz aí. Podia deixar aqui dentro do coração e falar, não quero nunca mais isso. Porque os olhos dele não serviam para o violão. Até hoje não sei se eu sirvo, mas eu arranho. Eu não deixei a desmotivação dele me parar. Davi não deixou a desmotivação do irmão parar ele, irmão. Às vezes nós somos desmotivados pelo mundo. Somos desmotivados por aqueles que o inimigo vai usar. Você quer ver um exemplo? Os muros estavam derrubados, as portas estavam queimadas com fogo. Ali, né?
A Bíblia fala que era preciso reconstruir os muros. As portas das cidades era onde o juiz julgava. Aquela cidade estava abandonada. Aí Neemias coloca no coração, não foi isso? De reconstruir a cidade. Coloca no coração o desejo de ir lá na cidade dos pais dele. E nós conhecemos a história. Poucos dias, né, se não tiver enganado, 52 dias, é a reconstrução daquilo que estava destruído há 70 anos. Portas e muros, né? Muros derrubados, portas queimadas com fogo. E coloca no coração dele o desejo de ir. Ele falou, eu vou. E quando ele começa a construir, reconstruir, alguém passa e fala assim, uma raposa, isso aqui é engraçado, mas é verdade, uma raposa se passar e bater, derruba tudo. Aí alguém mandou um recado para descer. Cuidado, irmão. Aí ele vai dizer, a resposta dele foi o quê? Diga lá que eu não posso parar, não posso descer, porque eu estou empenhado numa grande obra de modo que eu não posso parar. Eu estou envolvido com uma grande obra de modo que eu não posso parar. Mas ali tinha quem? Sanbalate e Tobias. Tinha alguém para desmotivar. Tinha alguém para dizer para ele assim, olha, está errado, está pronto, vai cair. Ninguém queria fazer em 70 anos. Aparece alguém para fazer. A Bíblia fala, numa mão a colher e na outra espada. Eita glória. Preparado para a guerra, né? Preparado para reconstruir. 52 dias é feito aquilo que 70 anos não havia feito. Cidade desmoronada. Havia um propósito no coração. E fez. Davi tem um propósito. Eu vou até Golias. Para passar por Golias, para chegar até Golias, teve que vencer o primeiro gigante, desprezo. Desprezo. Que foi o desprezo do irmão Eliabe. Davi vence. Davi chega a Saul. Aos olhos de Saul, Davi não estava preparado. Mais um gigante está na frente de Davi agora. Qual gigante? Não tem o reconhecimento do rei. O rei olha para ele e fala, você é moço demais, você é novo. O interessante, quem tinha que ir lá era Saul. E Saul mesmo assim fala, você é muito novo, você é muito jovem. E ele é um homem guerreiro, ele é um homem de luta. Aí vamos falar o seguinte, não, nunca Deus me deu isso a primeira vez. Aí Saul, imagina o Saul, agora eu entendo porque Saul fez isso. Aí Saul fala assim, peraí, já que tinha que ser eu para ir, eu não vou, então você vai e usa a minha armadura. Porque se você vencer, se você ganhar, foi a minha armadura que fez. Deus não trabalha assim, irmão. Entenda o mistério, Deus não trabalha assim. Davi não precisava usar a armadura de Saul. Isso veio do céu. Saul veste Davi. Coraça, cacete, tudo bonitinho. E vai Davi andar com a armadura. Davi nem consegue andar. Davi não consegue nem se mover, porque é pesado. É diferente. Aí Davi fala, peraí, não tem jeito não. Não vou com a sua armadura não. Qual era o intuito de Saul? Davi vai. Davi vence. Davi venceu por causa da minha armadura. Mas não foi desse jeito. Aleluia. Deus não trabalha assim. Deus, ele honra aquele que é humilde. Davi, ele vai vencer mais um gigante agora. Qual o gigante que vai vencer agora? Vai vencer o gigante também agora da rejeição, do desprezo, como venceu antes. Agora poderíamos colocar outro nome, que eu não fiz bolso. Poderíamos colocar outro nome aqui agora. O nome de quê? Que o rei olha para Davi e fala, você não serve. Rejeitado por Eliabe, rejeitado pelo rei também agora. O rei fala, você é muito novo. O rei foi pior do que o irmão. Porque o irmão falou, o que você vai fazer aqui? Né? O irmão tentou colocar para baixo, ele deixou meia dúzia de ovelha e ninguém lá. Aí o rei agora fala com ele assim, você é muito moço, você é muito novo. Ele é guerreiro, você não é. Você vai fazer o que lá? Você é presa fácil para o adversário. Aí ele vai falar assim, meu rei, vem cá. Teu servo, quando estava cuidando das ovelhas do pai lá, veio o leão, e eu fui, ó. A Bíblia fala, né? Veio o leão, e eu, né? Aleluia. Quando vi o leão urso, e levava o cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro de sua boca. E se levantasse contra mim, eu agarrava pela barba, golpeava até matá-lo. É baixinho invocado, hein? Aleluia. Se levasse o cordeiro, ia atrás. Se ele viesse contra mim, matava ele.
Rapaz, o homem é de Deus, né? Baixinho, invocado, né? Louvado seja Deus. Se pegasse o cordeiro, levasse ele atrás. E se viesse contra ele, golpeado, pegar pela barba, rasgado e matava. Eita, homem, louvado seja Deus. Aí eu imagino o rei falando assim: esse baixinho invocado. Esse baixinho não é igual eu pensei que era, não. Porque se matou o leão e o urso, aí, mas Davi vai dizer o quê? Né? Davi, ele vai dizer o quê? Aí que entra a humildade do homem de Deus. O que Davi vai dizer? O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Ou seja, Davi vai dizer: eu fui lá, peguei de volta e matei, porque não foi eu, foi Deus. Eu fui lá e fiz, porque não foi eu, foi Deus. Eu venci, porque não foi eu, foi Deus. Eu não venci na minha força, eu venci na força daquele que me capacitou. Aleluia. Davi vai dizer para Saul o seguinte: eu vou vencer porque eu vou no nome do Senhor, porque o Senhor é comigo. Aí imagina o rei falar o que agora? O rei vai dizer: olha, esse homem se ele venceu o leão, o urso, no nome do Senhor, eu vou parar ele como? Tem fé? Né? Aí ele diz assim: ó, então vá, que o Senhor esteja com você. Até aí tudo bem. Aí entrou a inveja. Saul vestiu Davi com sua própria armadura. Mesmo Saul entendendo que Davi é o nome do Senhor, eu vou vestir a armadura dele. Eu vou vestir ele com a minha armadura. Porque se ele vencer, não foi Deus nada, foi minha armadura. Qual é o problema aí? Entende como é que precisa ter a submissão a Deus, a humildade para vencer os desafios gigantes? Você vai vencer, não porque você é forte, porque o Deus que você serve é Ele que é forte. Você vai vencer não porque você é bom, porque o Deus que você serve é bom. Você vai vencer não porque você é forte é o Deus que você serve. Em Ele nós somos mais que vencedores. A Bíblia fala que Davi então tirou sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e a pôs no alforje do pastor que trazia consigo, e com sua funda na mão foi a direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando, se aproximando de Davi. Interessante isso aqui, ó. Tendo à frente dele o seu escudeiro. Ainda tinha um escudeiro na frente do Golias ainda. Depois que Golias cai, ele é o escudeiro. Vou falar, dizer a Deus. O homem foi armado, irmão, 5 pedras. A arma do homem, 5 pedras e uma funda. O outro vinha com armadura, o outro vinha com espada, o outro vinha com lança. Davi ia em nome do Senhor. Você consegue pegar isso? O nome do Senhor é tudo para mim e para você. O nome do Senhor, em nome de Jesus, nós vencemos. O nome de Jesus é suficiente para mim e para você. Para vencer as nossas guerras, nossa peleja, é no nome de Jesus o suficiente. Eita glória! O filisteu olhou para Davi e mais uma vez ele desprezou. 3 vezes. Irmão, que gigante terrível! Davi foi menosprezado, desprezado, rejeitado. Se tivesse feito um esboço, vai colocar o nome em cada um. Porque Eliabe desprezou. O rei desprezou. O gigante desprezou. O irmão humilhou ele. O irmão zombou dele. O irmão falou: tinha um pouquinho de ovelha lá. Humilhou ele. Saul, né? Menosprezou ele, sendo alto, sendo novo demais. E o gigante desprezou Davi. Foi com ele, ué. Desprezou. Aqui, desprezou, debochou. Porque ele era moço, ruivo, de boa aparência, era bonito, né? Davi era um cara novo, um moço bonito. Aí o filisteu disse para ele: é a Bíblia que diz, sou eu. Será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com de pau? Que isso, rapaz? Louvado seja Deus. O Golias menosprezou ele. Eu imagino, né? Golias olhando para Davi. Se fosse nos dias de hoje, ele ia olhar e falar assim: que isso, mano? Né? Um pedaço de pau. Não tem lógica, irmão. Você conhece a palavra. Pensa comigo. Como que pode alguém vencer uma batalha com um cajado que passou na mão, com a funda e 5 pedras? É loucura. Para o mundo, para Deus não. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Para o gigante, ele falou assim: esse homem está doido. O gigante falou assim: esse baixinho está ficando doido. Ele está vindo contra mim com um cajado
de pastor que ele tinha, está vindo com a funda e com pedra. E eu estou indo na frente com o meu escudeiro, estou vindo com armado, preparado. Aí ele falou assim: eu sou um cachorro? Você viu pena de pau? Menosprezou, desprezou. O que Davi fez? Davi abaixou a cabeça, olhou para ele e falou assim: não tem jeito, virou as costas e foi embora. Foi isso? Não foi nada, irmão. Aprenda a não parar por causa de palavras. Aprenda a não parar, porque o aniversário, muitas das vezes, ele tem menosprezado, ele tem muitas vezes dito para mim e para você que nós não somos preparados, que nós não vamos conseguir, não vamos vencer, mas tem que entrar no ouvido certo do outro. Sabe por quê? Não importa o que o homem diz, mas importa aquilo que Deus tem a meu e a seu respeito. Davi olha para ele, e o gigante amaldiçoou ele pelos seus deuses. Mas quem são os deuses filisteus, Deus pagão? Seu Deus tem tudo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem a mim com lança e espada e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olá, Baraçu, meu Deus dos Exércitos, Israel, a quem você afrontou. Não afronta o povo de Deus, não. Você afrontou foi o Deus do exército Israel. Aí ele fala: hoje mesmo o Senhor me entregará a sua cabeça. Baixinho, cheio de Deus, irmão. Aleluia. Davi não estava nem aí para a afronta do irmão Eliabe, de Saul e nem de Golias. Para você chegar no seu objetivo, você precisa passar por cima do desprezo, da afronta e da humilhação. Vira para o seu irmão, fala com ele isso. Você precisa passar por cima do desprezo, da afronta e da humilhação. Tem que passar. Vão te humilhar, vão te afrontar, vão te menosprezar, mas tem um propósito? Deixa eu falar, nós vamos chegar no propósito. Deixa eu chegar. Não quero saber. Deus falou comigo que é comigo eu vou. Não pare por causa de palavras. Não pare por causa de opiniões contrárias. Pela opinião de Eliabe, Davi tinha parado ou continuado? Parado. Pela opinião de Saul, Davi tinha parado ou continuado? Parado. Pela opinião de Golias, Davi tinha parado ou continuado? Parado. E pela opinião de Deus, ele tinha avançado. Porque prevalece a vontade de Deus. E a vontade de Deus é agradável, é perfeita, é boa, perfeita, agradável. A vontade de Deus é que nós venhamos a avançar. A vontade de Deus é que a gente venha fazer o que Ele tem para nós fazermos dia após dia. Aí Davi vai, né? A Bíblia fala que e aconteceu quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, Davi se apressou, deixando as fileiras e correu ao encontro do filisteu. Meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a funda atirou contra o filisteu, atingindo na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Aqui que entra o segredo. Qual o segredo? Impacto, ação versus reação. Isso é a lei da física, né? Buf. A lei da física é fácil. Impacto. Tem que cair para onde? Para trás. Golias caiu? Aleluia. A Bíblia é uma aula, querido. Por quê? É impacto. Alguém vem e toma uma pancada aqui. Buf. Vai cair para onde? E Davi? E Golias? Para frente. Por que ele caiu para frente? Isso aí, falou tudo. Quando ele cai para frente, ele vai cair assim, ó. Buf. A Bíblia fala que, né? Aleluia. E caiu sobre o seu rosto no chão. O gigante caiu de cara no chão. Envergonhado. Porque afrontou o povo de Deus. Afrontou a Deus. O gigante, que era grande, né? Segundo a história, tinha mais de 2 metros, parece, que falam 2 metros e 20, não sei, não mais. Tomou uma pedrada, uf. Primeiro que foi a mão de Deus, levou a pedra lá, bonitinho. Aí continua o impacto. Atrás. Um pesado, ainda mais que a física, melhor ainda. É o peso. Quanto mais pesado é e a velocidade,
Quanto mais pesado o camarada for, a tendência é ir para trás. Né? A lei da física, né? A lei de Newton, né? Que fala da física. Quanto mais pesado for, a tendência é ir para trás, não é para frente não. Mas quando Deus está no negócio, é o inverso. Quando Deus está no negócio, as coisas mudam. Em vez de ir para trás, é para frente. Vai cair com a cabeça nos pés. Vai cair com a cabeça sobre os pés, né? A Bíblia vai dizer que louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Atingindo a pedra que era na testa, ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. E derrotou, matou. Não havia na espada, não havia na mão nenhuma espada. Por isso correu, lançou sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha, matou, cortou a cabeça dele. Com a espada de Golias. Pegou a cabeça. Pastor, mas que covardia? Não, naquele tempo, né? Naquele tempo precisava ser assim, para mostrar que há Deus em Israel. Quando os filisteus viram que o herói estava morto, fugiram. Cadê o herói? Caiu. Por que caiu? Porque grande não era o gigante, grande é o Deus que Davi servia e o Deus que eu e você servimos. Aleluia! Grande é o Deus que nós servimos. Deus é fiel. Aleluia! Deus de poder e glória, aleluia. Glória a Deus. Davi pegou a cabeça dos filisteus e levou para Jerusalém. Porém as armas dele Davi colocou em sua própria tenda. Venceu, irmão. Davi venceu por quê? Porque Davi olhou para Golias e enxergou Golias diferente de tudo aquilo que os outros homens haviam enxergado. O que Deus está falando para mim e você? Comece a enxergar as lutas, dificuldades de forma diferente. Comece a olhar para a situação, para o problema, para a adversidade e comece a declarar: grande é o Deus que eu sirvo. Porque muitas das vezes nós temos que falar assim: eu estou com um problema muito grande, eu estou com uma dificuldade muito grande. Então vamos trocar a palavra? Grande não é dificuldade, grande é o Deus que eu e você servimos. Grande é o Senhor, como o Salmo vai dizer: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quem é grande? Deus. Quem é poderoso? Deus. Quem é que faz? Deus. Quem tem poder? Deus. Quem é grande? Deus. Ele tem poder, querido, para fazer o impossível na minha vida e na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, santo nome. Aleluia. Grande é o Senhor. Então comece a olhar para os seus gigantes de forma diferente. Comece a olhar para os gigantes que até então diziam ser gigantes. Olha para o problema, olha para a dificuldade e não enxergue mais como gigante. Enxergue como oportunidades de Deus na sua vida para o nome dele se glorificar. Davi enxergou Golias como uma possibilidade de exaltar o nome do Senhor. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Enquanto nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos, Deus ele faz milagre na minha e na sua vida, para que o nome dele venha a ser glorificado. Você pode aplaudir Jesus? Deus abençoe. Vamos cortar o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Só apertar e compartilhar para você cortar. Deus queria que eu colocasse essa mensagem, não sei por quê, mas Deus está falando, né, com todos.